Paz do Senhor, meus queridos. Vou gravar aqui rapidamente uma reflexão aqui, uma pequena mensagem sobre o capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e médico Lucas. 24, versículo 13 ao 35, só que eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou supracitar algumas partes para não perder tempo, ok? 24 e 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Por que 11 quilômetros? Porque na corrigida atualizada fala 60 estádios. 60 estádios no grego significa aproximadamente 11 quilômetros e meio, porque um estádio ele é equivalente a 185 metros. Então, sendo 185 metros, 60 vezes vai dar aí 11.100, né? 11.100 metros, ou seja, 11 quilômetros e 100 metros. Então, o que nos interessa não é a quilometragem de Jerusalém para Emaús, de Emaús para Jerusalém. 11 quilômetros. Nós temos aqui que uma conversação de 2 discípulos. Não sabemos por certo quem são os 2 discípulos, há muitas cogitações, mas sabemos que o nome de um deles era Cleopas, ok? Então, meus amados irmãos, iam Cleopas e seu amigo conversando. Na outra versão diz, iam 2, aqui iam 2 deles. Esse iam 2 deles é um particípio perfeito intermediário, certo? Iam 2 deles, então isso é um particípio imperfeito intermediário. Mais adiante eles iam falando, isso também é um imperfeito ativo, quer dizer, de alguém conversando com alguém, né? É de uma pessoa conversando com outra, assim, etc. Então, Jesus praticamente, ou possivelmente, a Bíblia não nos revela, vinha atrás desses 2 senhores, desses 2 jovens. Os 2 senhores iam conversando na frente, né? 2 discípulos. Eles iam conversando a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus, propositalmente, talvez, ele aumenta os passos e acompanha aqueles 2 jovens. Não sei se 2 senhores, 2 jovens. E Jesus ali, talvez cumprimente a eles, boa tarde, porque já era um final de tarde, no domingo. E Jesus ia caminhando e ouvindo eles conversando. De repente, Jesus se volta para eles e pergunta, o que vocês estão discutindo aí? Sobre qual assunto que vocês estão discutindo, o que houve, o que aconteceu. Aí Jesus faz a pergunta e eles respondem que, dizendo, só você é o único, aqui diz assim, ó, ele fala aqui, e só você é o único em Jerusalém, ou seja, você é o único peregrino em Jerusalém que não conhece essas coisas. Ou seja, eles conheciam, eles sabiam que Jesus era um forasteiro, eles sabiam que Jesus era um dos que estavam ali em Jerusalém, porque ele diz, você é um dos que está em Jerusalém, não sabe dessa história? Ou seja, eles sabiam que tinha acontecido muitas coisas e achava difícil, duvidava daquele Senhor não entender o porquê daquelas coisas que estavam acontecendo. Mas Jesus queria conhecer melhor, ou seja, Jesus queria entrar na conversa e queria mostrar para aqueles 2 discípulos quem ele era. Na verdade, Jesus queria se revelar a eles. Veja que o versículo 16 diz, mas os olhos deles estavam como impedidos para não reconhecerem. Ou em outras versões estava, os olhos deles estavam como que fechados para que eles não entendessem, ou não vissem, ou não compreendessem, ou não reconhecessem. Aí aqui diz assim, ó, no caminho conversando a respeito, né,
de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, Jesus se aproxima entre eles. Veja que Jesus chega até ele e pergunta o que eles estavam conversando. Então ele diz: estamos conversando a respeito de Jesus, o Jesus de Nazaré, o Nazareno. Aí ele disse: mas o que vocês discutem sobre Jesus de Nazaré? Aí ele diz: você é o único que não sabe que hoje é o terceiro dia? Ele era um varão poderoso, um homem que fez milagres, um homem que fez tantas maravilhas. Era na verdade um profeta. Ele diz aqui, ó, era um profeta poderoso em palavras e homens e poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo também. Ele era um profeta poderoso nas palavras, nas obras, não somente só para aqueles discípulos, mas diante de Deus e do povo. Era um homem realmente valoroso, tinha uma palavra boa, confiante, era um profeta, mas disse que quando morresse, ressuscitaria ao terceiro dia. Aí Jesus, dialogando entre eles, começa a conversar com eles e diz: mas hoje é o terceiro dia. É uma conjectura minha. Jesus disse: mas hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia. E nada disso aconteceu, dizendo os dois discípulos. Hoje é o terceiro dia, realmente, e nada aconteceu. Aí ele diz aqui, ó: é hoje o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres foram lá no sepulcro, realmente viram que não tinha ninguém no sepulcro, vieram e notificaram os discípulos. E os discípulos correram lá e realmente constataram que Jesus não estava no sepulcro. Mas isso é uma façanha, isso não tem nexo, e começaram a discutir ali, e já desacreditados, porque quando as pessoas estão desiludidas, ela desacredita em tudo. Então Jesus começa a conversar e diz assim, ó: e ele disse: como vocês custam a entender e como demoram em crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês são tardios para entender as coisas. Como vocês demoram para compreender aquilo que os profetas falaram. Isso é Jesus falando com os discípulos. E quando Jesus começa a abrir as escrituras para os discípulos, o coração de Cleopas e seu amigo começa a queimar, a arder. Veja o que eles dizem. E Jesus diz: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Isso é Jesus perguntando para os discípulos. E começa a mostrar sobre, trazendo as palavras desde Moisés até os profetas. E Jesus mostra realmente ali que está acontecendo algo, porque estava previsto ou predito através dos profetas e de Moisés a respeito de Jesus. Tudo que tinha acontecido realmente era verdade, e que ali era o terceiro dia. Mas finalizando, meus amados irmãos, o dia não tinha acabado ainda. Os discípulos estavam ansiosos, os discípulos estavam desiludidos. Veja que eles não acreditavam mais. Mas quando ele vai conversando e Jesus finge que vai passando mais adiante, aí os discípulos olham que o sol está se declinando, o dia está já findando e a noite está chegando. Jesus faz com que vai passar mais adiante, e eles dizem: Senhor, fica conosco, porque já está tarde, o dia já está indo embora, a noite está chegando. E é perigoso, na verdade, a peregrinação em Jerusalém, a noite era perigosa. E Jesus entra para ficar. Veja que o versículo 29 diz. O 28 diz: e se aproximando ao povoado ao qual estava indo, Jesus fez como que ia passando adiante. O versículo 29 diz: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Amados irmãos, duas frases nesse versículo aqui que é muito interessante. Primeiro ele diz: fique conosco. E o segundo é: então ele entrou para ficar com eles. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizando, eu quero vos dizer: convide Jesus
mesmo nas suas frustrações, mesmo nos seus problemas, mesmo na sua angústia, seja quais forem as suas situações que vocês estão vivendo, ou seja, qual for a sua situação, o seu problema, a sua causa, seja qual for ela, você não importa, convide Jesus para entrar nesta situação. Diga: Senhor, a situação está adversa, as coisas estão complicadas, mas fique comigo. Então convide Jesus para estar com você no seu casamento, no seu lar, na sua casa, no seu emprego, na sua viagem. Convide Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai responder como respondeu para aqueles 2 discípulos. Ele então entrou para ficar com eles, e a companhia de Jesus é a melhor companhia. Meus queridos, mais uma coisa interessante aqui, diz a Bíblia também que então, quando Jesus fica com eles, eles sentam à mesa e vai jantar, e no jantar Jesus corta o pão. Quando Jesus corta o pão, a Bíblia diz que ele partiu, na verdade, partiu o pão. Então, quando eles veem que Jesus parte o pão, eles imaginam entre si: poxa, eu só conheci uma pessoa que partiu o pão dessa forma. Então, no partir do pão, eles reconheceram que realmente era Jesus. Então, há momentos de Deus revelar-se a você de determinada forma, porque muitas vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações, queremos que Deus nos mostre algo, mas não é o tempo. Quando Jesus vinha conversando com os discípulos, eles vinham conversando ali no trajeto de Jerusalém a Emaús, não era o momento de Jesus se revelar. Jesus deu algumas pistas para ele, mas não era o momento de Jesus se revelar para eles, porque eles não estavam preparados para ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Então há momentos para tudo, há um momento certo. Então Deus, pela sua imensa misericórdia e sabedoria, vedou os olhos daqueles jovens para que não entendessem ali no momento quem era Jesus. Mas quando ele chega na casa, a Bíblia diz que Jesus parte o pão e ele reconhece que é Jesus. E quando ele reconhece que é Jesus, Jesus vai embora. Então a Bíblia, ele diz assim, quando estava à mesa com ele, que ele partiu o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Veja que alegria imensa daquele discípulo. Então os discípulos imediatamente, eles conversavam com o outro, dizendo: rapaz, você viu quando ele vinha conversando conosco, quando ele nos abria as escrituras, porventura o teu coração não ardia? Ele disse: sim, Cleopa, o meu coração queimava, fervia, deu até vontade de pular, mas eu não fiz isso para não dizer que eu estava doido, isso é uma conjectura minha. Mas os corações deles ardiam, queimavam. E quando ele chega em casa, que ele abre os olhos e reconhece que é Jesus, eles não suportam a alegria, eles não queriam saber se era perigoso andar de Emaús para Jerusalém de volta aquelas horas, mas ele disse: vamos avisar os irmãos em Jerusalém. E a Bíblia diz que imediatamente eles levantaram-se e foram até onde estava o discípulo. E diz a Bíblia que quando eles chegam lá, os discípulos estavam reunidos. E aí eles começam a ouvir o culto, e os pastores começavam a falar ali. E a Bíblia diz que um dizia: é verdade, o Senhor apareceu a Simão. E ele, escutando aquele culto ali, naquele meio, um deles diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, quando os discípulos chegaram e disseram: é verdade, Jesus ressuscitou, ele foi conosco para Emaús, entrou em nossa casa, jantou conosco e foi embora. Então, meus amados irmãos, finalizando, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, mas saibam que o melhor é convidar Jesus. Então convide Jesus para a sua casa, para o seu coração, para o seu lar. Em todas as coisas que você for fazer, convide Jesus. E finalizando, não esqueça de convidar Jesus, e tenha certeza
que Ele é o único que vai dizer para você assim, que não vai negar o teu convite. Ele é o único que não vai rejeitar o seu convite. Ele vai estar sempre pronto para dizer: eu vou estar com você, eu vou entrar para ficar com você. Amém? Ainda que ninguém fique com você, mas Jesus, Ele entra para ficar com você. Que Deus abençoe, compartilhe, curta esse vídeo e dê glória a Deus, porque é uma maravilha estar com Jesus.